Oi, gente. Tudo bem com vocês? Todo mundo aí quietinho em casa? Então, eu tô começando agora, né, esse novo projeto de aulas pela internet, aulas pela plataforma do Dom Bosco, ok? E eu queria dar seguimento à aula, né? Já começamos a falar algumas coisas sobre esse capítulo 2, muito pouco, não sei se vocês se lembram, mas a gente já teve um começo. Então, inicialmente, eu queria que vocês lembrassem sobre o que a gente já estudou, um pouco do que a gente já estudou, né, no capítulo 1, porque essa matéria até que ela não é tão relacionada assim, mas existem matérias depois que vão ter as grandes navegações como uma forma muito importante, né? Então, assim, é sempre bom lembrar do que foi as grandes navegações, né? Um movimento aí que expandiu esse cenário europeu para outros territórios, outros lugares, e a gente vai estudar no capítulo 2 esses reinos africanos justamente pela importância que as grandes navegações têm. Porque a gente tem que entender como era a África antes das grandes navegações para entender a mudança que as grandes navegações vão causar no cenário africano, tá bom? Eu espero de verdade que vocês se lembrem, né? Essa questão dessas navegações além da Europa, né? Além do cenário ali Europa e Ásia, em busca de novos comércios, novas rotas comerciais, riquezas, né? Escravos, mão de obra, tá bom? Mas a gente falou bastante sobre grandes navegações, eu espero que vocês se lembrem. E a gente vai dar continuidade logo, né? Falando um pouco sobre esse povo, né? Esse povo africano e a importância que eles têm, porque a gente tem muito pouco conhecimento de como esse povo era, devido à questão dos europeus terem colonizado a gente. Eu acho que isso fez a gente enraizar muito essa cultura europeia na gente, né? E a gente tem muito pouca herança africana, muito pouca herança indígena e de outros povos ainda menos, né? Mas eu tô aqui hoje para tentar mostrar um pouquinho de como era esse povo. Eu trouxe para vocês umas imagens. A gente vai falar sobre alguns desses reinos aí, alguns desses impérios, impérios gigantes, impérios bastante evoluídos, né, enquanto sociedade, tá? E a gente vai mostrar um pouco dessas imagens e, por favor, façam um acompanhamento no livro, porque isso é importante, né? Afinal de contas, o livro é de vocês e vocês devem usar, têm que usar, e eu também vou fazer essa aula toda com base no que o livro diz, ok? Então, primeiramente vocês têm um mapa aí da África, né? Esse mapa da África, ele é mais ou menos do século XV até, aliás, mais ou menos do século VI até o século XVI, né? Ou seja, são 1000 anos de história aí, um, um período um pouco diferente do período da Idade Média, tá? A Idade Média é século V, esse aí já seria século VI, tá? A Idade Média vai até século XV e esse aí vai até século XVI, ok? Então é um período um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que a evolução social desse povo aí é muito grande, tá bom? Esse povo aí tinha como eu disse, tinha uma grande evolução social, tinha uma sociedade bastante hierarquizada, né, com hierarquia e posições sociais bastante distintas, bastante diferentes. Tinha
cargos políticos, né, cargos religiosos, cargos sociais bem distintos também, bem diferentes. Tinha uma política baseada principalmente na monarquia, né, muito parecido com a questão da Idade Média também. A monarquia do senhor feudal, na verdade, representa aí a monarquia do rei, a monarquia do imperador de Songhai, o imperador de Gana, né? Então, são povos muito grandes, alguns povos desses muito guerreiros, desenvolveram uma cultura muito forte também, ok? Então, eles tinham uma questão muito importante não só para eles internamente, mas para toda a África e até mesmo para alguns países da Europa. Tá? Eles tinham um desenvolvimento comercial e um desenvolvimento econômico muito forte. Tá? Artesanato, produtos de ferro, armas, livros, tá? Produtos religiosos, né? Conhecimentos religiosos, eles tinham diplomatas, eles tinham sacerdotes, tá? No caso, os sacerdotes, o mais próximo que a gente tem aqui seriam padres, né? Então eles tinham padres, tá? A maior parte das religiões nesse período, né? Esses reinos que estão sendo exibidos aí são grandes reinos, tá? Mas existiam várias outras sociedades em volta desses reinos aí, que seriam sociedades talvez mais primitivas, que tinham deuses relacionados a elementos da natureza, como o deus do fogo, o deus da água, o deus dos rios, ok? Mas Songhai, Gana, Mali, Yorubá, eles não eram bem assim. Os deuses eram bastante elaborados, tá? Songhai, a gente vai ver mais pra frente, mas se eu não me engano, eles eram muçulmanos. Então já tinham uma religião bastante elaborada, né? Nessa ideia de Deus, o Deus como a gente conhece, né? E como eu disse, tinham bibliotecas e livros religiosos. Isso também já mostra um povo bastante evoluído, né? Um povo que desenvolveu uma escrita própria, livros próprios, ok? Então vamos começar aí a dar segmento. Primeiro Gana, tá? Eles tinham uma grande questão econômica relacionada ao ouro, tá? E relacionado ao comércio. Eram grandes comerciantes, mesmo que eles vivessem muito próximos ao deserto do Saara, né? Essa região aí, não sei se vocês conseguem entender, mas essa região aí é o oeste da África, é bem no meio do deserto do Saara, tá? E é uma região bastante quente, né? Bastante difícil de se lidar. A gente tem aqui, ó, o tipo de construção deles, né? Que dá para ver que era feito de uma espécie de areia, talvez com uma resina, né? Ou algum cimento feito de gordura de algum animal, ok? Isso aí, se eu não me engano, é um castelo ou algum tipo de muralha, né? Mas uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é que o rei de Gana ele tinha servidores para auxiliar ele, tá? Assim como cargos de governo, tipo governadores, prefeitos, ok? Muito semelhante também com o que o Império Romano tinha, né? Pessoas que faziam contagem de gente, pessoas que pegavam produtos, pessoas que faziam contagem da guerra, ok? Pessoas que recolhiam impostos, tá bom? Eles vão conquistar vários territórios, tá? E
infelizmente, vão perder, né, para esse novo império que surge, que é o Império Mali. Ó, aí outra imagem aí desse castelo gigante, tá? Essas imagens são atuais, tá, gente? Não são imagens passadas. Isso aqui é uma foto, tá com uma imagem muito ruim, mas é uma foto. E olha aí, ó. Reino de Gana. Principal atividade, comércio. Controlavam as rotas que atravessavam o Saara, tá vendo, gente? No meio do Saara, ao norte da África. O principal produto deles era o ouro, eram conhecidos como Reino do Ouro, né? Mas também vendiam tecidos e sal para os europeus e para os asiáticos, tá? Para os europeus talvez de forma mais fácil, né? Por causa da questão do mar. Logo depois, logo depois não, mas em algum momento a Europa vai fazer um comércio, né, no mar Mediterrâneo, e a partir daí, como o mar Mediterrâneo é muito próximo do deserto do Saara, esse povo provavelmente já fazia comércio ali mesmo, tá bom? Então, Império Mali, tá? É um pouquinho abaixo de Gana. Não sei se dá para vocês perceberem, ó, vou voltar a imagem, ok? Ó, tá vendo? É um pouquinho abaixo de Gana, tá? É um império bastante grande, né? Ele conquista grande parte desse império de Gana. Se vocês pararem para comparar as imagens, vocês vão perceber isso, tá? Meu gato tá miando, gente. Desculpa. Eles empreendem grandes campanhas militares, entre uma delas, né, até conquista Gana, e eles tinham grandes rituais religiosos, tinham uma grande economia, também faziam comércio, né, também tinham essa questão da troca comercial. Era um povo provavelmente voltado para o pastoreiro, por causa da questão do lugar onde eles viviam, né? Mas, se você reparar na imagem, vocês vão ver que eles tinham água, ó, porque tem um rio que passa em quase todo esse império aí, né? E essa parte preta ao fundo aí, gente, nas extremidades do mapa, seria a água, tá? Então isso aí também garante bastante água, né? Bastante produtividade e possibilidades, ok? Eles, conforme está no livro de vocês, eles tinham várias rotas comerciais, né? Atravessavam o Saara, tá? E provavelmente descendentes do Império Mali existem até hoje, ok? Como pastores, vivendo no deserto do Saara, atravessando aquela imensidão de areia, tá bom? Então, aí nós vamos ver aí, ó, algumas regiões aí, ó, um povo típico desse lugar, né? Você vê alguns trajes bem antigos, né? O guerreiro, o arqueiro aí, a moça com o neném, né? E provavelmente o comerciante aí no lado aí, ou a comerciante, né? Já que não dá para ver muito bem, tá de costas, mas essa ideia aí, tá? Continuando. Aí, como seria, né, uma gravura, um desenho da época, provavelmente, de como seria essa cidade aí, esse império aí, o centro, né, desse império Mali, ok? Guerreiros, comerciantes, né, aproveitavam o espaço que tinham longe do deserto para criar essas cidades, mas conquistaram rotas comerciais dentro do deserto, ok? Ó, o Império Mali foi um estado africano localizado no noroeste da África, perto do rio Níger, que teve seu domínio durante o século XIII e XIV, ok? E agora a gente vai ver Songhai, que se vocês olharem ali, ó, é um ponto ali, parece uma mão, né? Ou sei lá, um marreco aí, um pato meio torto, mas esse bico aí, ó,
né? Ou a ponta do dedo aí dessa mão seria Songhai, ok? Era uma parte dos Mali, mas eles se enfraquecem, tá? E por causa desse enfraquecimento, um povo aí que era vizinho dos Mali começam a crescer e desenvolver um grande império. Aí, ó, talvez o maior império aí dessa região. Eles vão dominar bastante coisa, né? E vão se tornar gigantescos, extremamente guerreiros, extremamente desenvolvidos também, tá bom? Dentro dessa dessa sociedade, né? Songhai é um império. Eles vão ter mais de 80 mil habitantes, ok? 80 mil habitantes, um grande império, né, nessa região que é desértica, é bastante gente. Eles são muçulmanos, ok? Eles são muçulmanos e uma coisa que diferencia os Songhai, pelo menos até agora que a gente tenha visto, é que eles tinham academia, eles tinham escolas, universidades, tá? E eles ensinavam noção de lógica, a língua, né? Árabe, história, geografia, matemática, tá bom? Noções de astrologia, entre outras coisas, tá? Continuando. Aí tem uma imagem aí da forma possível, né, desse povo, tá? De como eram as feições deles e o tamanho do dinheiro e da grandiosidade que esse império chegou, tá bom? Os Songhai. Aí tem um textinho aí, gente, explicando um pouco sobre essa questão da política, né? Tinham a questão do imperador, vamos dizer assim, o rei, né, chamado Sucerano. Tinha essa questão de cerimônias religiosas, cerimônias políticas, tá? E a questão econômica, né? Do início do século XV até o final do século XVI, o Songhai foi um dos maiores impérios africanos da história, né? Fazia também a exploração de ouro, de sal, fazia canalização desse rio Níger. A gente já estudou a questão do Egito, né, que também canalizava o rio Nilo, tá? Usava essa canalização e essa domesticação, vamos dizer assim, do rio para a questão de pesca e pecuária, tá? Se localizava um pouco abaixo do deserto do Saara, né? Nessa coisa aí entre o subsaariano, né, aquele que já começa a ter uma vegetação um pouco melhor, e o deserto do Saara, mas mesmo assim eles fizeram um comércio ao longo do deserto do Saara, tá? Chamado comércio transsaariano, ok? Que eles conseguiam chegar dali da parte baixa do deserto do Saara até o mar Mediterrâneo, tá bom? Então, continuando, gente. Isso aí é um tipo de escultura, tá? Do povo Benin, tá? Chamado Reino Benin. E também nós temos aqui, ó, os povos iorubais. Eu não cheguei a colocar nenhuma gravura, por causa eles eram povos menores, eram várias tribos, centenas de tribos, tá? Também localizadas abaixo do deserto do Saara, e eles eram um pouco menores, né? Mas eram muitos, tá? Os iorubais, inclusive, muitos desse povo vão vir para cá, para o Brasil, né, se transformar em escravos, vão ser escravizados pelo europeu posteriormente e vão vir para cá se tornar escravos, ok? Eles tinham uma arte, eles tinham religião, eles tinham um povo, eles tinham sociedade,
Eles tinham todo um desenvolvimento humano, mas foram escravizados, ok? Eles tinham diversas religiões, religiões que acreditavam em deuses, como é que eu posso dizer? Deuses naturais, vamos colocar assim, tá? Deus do vento, Deus do fogo, Deus da natureza e etc. Tá bom? Então, continuando aí os Benin, essa aí seria uma gravura, né, uma imagem de como seria essa sociedade Benin, essa cidade, né? Seriam casas gigantescas, casas que caberiam a comunidade toda, e a partir dessas casas eles iam crescendo, né, e se desenvolvendo enquanto sociedade, ok? Também tinha uma arte muito desenvolvida, também tinha um povo muito religioso, né? Vocês estão vendo aí um ritual religioso, e tinham também questões sociais e de desenvolvimento interior, assim, leitura, desenvolveram a metalurgia, né? Metalurgia seria o trabalho com metais. Desenvolveram diversas cerimônias políticas e religiosas, ok? E foram pessoas, né, provavelmente muito desenvolvidas. Não tanto quanto nós, lógico, e também os portugueses se achavam mais desenvolvidos, né? E por isso destruíram toda uma sociedade, várias e várias sociedades. Mas tinham essa questão aí, tá? Tinham essa questão aí de forma muito, muito forte, ok? O Reino do Congo. Gente, o Reino do Congo era um lugar complicado. A capital tinha mais de 100 mil habitantes, tá? Mas existiam diferentes povos habitando o Reino do Congo, ok? Naquela época havia uma aliança entre os povos, né? E o grande imperador aí, o grande líder, ele administrava essa aliança entre esses povos para conseguir dinheiro, né? Conseguir oferendas, dinheiro, coisa desse tipo, entendeu? E eles eram divididos em províncias, distritos e aldeias. No caso que a partir daí iam se repartindo, né, essas sociedades, esses povos diferentes, e o Banza Congo, que era o grande líder, conseguia administrar isso à distância e conseguir esses lucros, tá? Infelizmente, conforme a imagem está mostrando aí, ó, no século XV, os portugueses chegaram ao Reino do Congo, né, buscando novas rotas comerciais, pedras, dinheiro, ouro e tudo mais, mas infelizmente eles destruíram esse povo, o chamado o Mani Congo, né, ainda adota o cristianismo, né, tenta fortalecer essa aliança entre os povos, inclusive esse povo, o Congo, né, eles vão começar a escravizar outros povos para os portugueses em troca de dinheiro, tá? Mas ao longo dos anos isso não vai dando certo e a sociedade do Congo vai perdendo força, né? E vai morrendo, tá? A economia, mas isso demora, tá, gente? Calma. A economia do Congo, né, do Reino do Congo, ela é a base de agricultura, produção de ferro, extração de sal e confecção de tecidos, né? Conforme vocês veem aí, eram bastante tecido, eram muito tecidos elaborados, inclusive peles de animais, né, peles de onça, entre outras coisas, tá? Marfim também.
Não sei se vocês sabem, não se recordam o que é o marfim, mas o marfim é aquele chifre, né, que o elefante tem na frente do rosto. E eles matavam os elefantes para cortar o marfim e vender para a Europa, tá? Eu acho que é isso, gente. Tá? Todas essas sociedades foram muito importantes, ok? Todas essas sociedades desenvolveram bastante a, a, a questão da produção interna deles, né? A questão social deles. Eles tinham hierarquia, eles tinham construções, algumas delas bastante grandes, tá? Eles tinham um rei, eles tinham uma língua própria, religião própria, mas infelizmente a relação entre africanos, né, desses impérios antigos africanos e europeus, depois que os europeus saem nas grandes navegações, não falei que isso é importante? Essa relação não dá certo. Os impérios africanos começam a morrer, né? Não tem outra palavra. Milhões de pessoas vão morrer por causa desse conflito aí, por causa desse encontro. E a alternativa que a África tem, muito covarde, mas é a questão da escravidão, né? Que muitas vezes é forçado, mas algumas vezes é consentido. Os povos, por exemplo, como o Congo, eles caçam outros povos mais fracos e subjugam, né, esses povos mais fracos, colocam eles em obediência para que eles sejam vendidos para portugueses, holandeses, americanos e outros povos, e assim se tornar escravos nessas novas terras, tá? Basicamente é isso, gente. A gente vai continuando aí no futuro, vai falando um pouco mais, tá? Sobre esse assunto, sobre os outros assuntos. Eu sempre vou voltar um pouco matéria para a gente poder conversar, dar seguimento. Tá ok? Valeu, gente. Até mais.